Olá, pessoas! Sabe aquele casal de pai e mãe que desejam desesperadamente, ansiosamente ter um filho? E não simplesmente ter um menino ou uma menina, até mesmo porque esse casal já tinha a alegria de ter 2 filhos. Então, esse casal desejava ansiosamente poder ter uma menina. Era um desejo imenso, tanto do pai e da mãe. E enfim, na terceira gravidez, veio a tão sonhada e desejada menina. Antes mesmo dessa garotinha nascer, já tinha todo um mundo à sua espera. O pai desejava, a mãe desejava, os irmãos estavam ansiosos, os familiares comemoraram essa gravidez como se fosse uma conquista, uma vitória deles. Essa menina nasceu e pense em você que realmente foi uma menina que nasceu num mundo que tudo girava ao redor dela. Foi uma garotinha extremamente mimada. Pensa naquela garotinha que queria tudo na sua hora, que queria tudo no seu momento, que era chata para ir no colo de estranhos, não aceitava aquilo que era diferente. Pensa numa garotinha que nasceu e cresceu achando realmente que tinha um rei na barriga. Não é fácil imaginar ser pai e mãe dessa pequena garotinha. Pois então, eu estou falando exatamente da minha história. Eu nasci completamente nesse contexto. Eu nunca fui uma criança fácil. Muito pelo contrário. Eu era birrenta, eu era brigona, eu era pirracenta, eu queria tudo do meu jeito, eu queria receber todos os mimos da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, porque foi nesse contexto que eu nasci. Houve uma época, eu não me recordo exatamente a situação que eu estava vivendo, mas eu me recordo o suficiente para dizer a vocês que ainda pequena, por volta de 5 ou 6 anos, eu tive um desentendimento com meu pai. Não recordo realmente, de fato, o que era esse desentendimento. Mas a situação era o seguinte: eu estava brigando por algo que eu queria naquele momento. E naquele momento, o meu pai ele não quis ceder. Ele não quis fazer a minha vontade. Como eu já estava acostumada a ter tudo, sempre na hora que eu queria, da forma como eu queria, aquele momento para mim foi o fim. E sabe o que eu fiz? Eu tive ainda a ousadia de dizer para o meu pai assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei com ele em bom tom de voz. Quando eu crescer, eu vou pegar as minhas coisas e vou morar com as minhas tias. Fui bastante petulante, não é mesmo? Nesse momento já de tensão e de nervosismo, o meu pai ele respirou fundo e respondeu imediatamente: não espera você crescer não, você já vai para o seu quarto agora pegar suas coisas e saia daqui de casa. É um pouco engraçado hoje eu pensar numa cena dessa. Imagina vocês aí com os seus filhos, 5, 6 anos, vivendo essa experiência. Eu sei que a minha mãe ficou pra morrer, coitadinha, porque ela pensou que meu pai estava de fato me abandonando, desistindo de mim, e muito pelo contrário. Essa cena me marcou tanto que realmente passa os anos e eu vou ter essa experiência como se fosse ontem, como se fosse hoje, porque naquela fala do meu pai, ele não estava desistindo de mim, muito pelo contrário, ele estava lutando por mim, ele estava querendo de alguma forma se impor e dizer assim: olha minha filha, se você não abaixar esse topete, você vai se perder para o mundo. A vida não é bem dessa forma que você acredita que é. As coisas não giram ao seu redor. E naquele momento, a única coisa que eu fiz foi chorar, vamos dizer assim, colocar o rabinho entre as pernas e ir para o meu quarto. Apenas chorar, chorar, chorar.
Fiquei com bastante raiva, mas relação de pai e filha, no dia seguinte ou passado algumas horas já estávamos super bem um com o outro. Essa situação me marca porque eu acredito e eu fico às vezes repensando. Se meu pai não tivesse dado um grito maior do que o meu, quando eu digo grito, eu não falo na questão do tom da voz, mas eu falo que ele foi firme, ele foi muito enérgico naquele momento. E eu precisava disso, eu precisava de alguém que baixasse o meu tupete, eu precisava de alguém que colocasse regras em mim, eu precisava de alguém que realmente me freasse, que não deixasse eu continuar achando que a vida era do jeito que eu queria, que se tá ruim agora, quando eu crescer eu vou sair de casa. Não, as coisas não são desse jeito. E o meu pai me ensinou essa grande lição. Então, se você que tá aí na sua luta, no dia a dia, com o seu filho, com a sua filha, e tem medo de se impor, eu digo por experiência própria, não tema ser enérgico, não tema colocar limites para o seu filho, porque com certeza, assim como eu sou extremamente grata por ter vivido essa situação com meu pai, eu acredito que o seu filho, não agora, ele não vai entender isso agora, mas à medida que ele crescer, ele vai te agradecer por você ter colocado ele no lugar dele, por você ter mostrado a ele como o mundo funciona.